No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, diz: "Porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo." Isso é reinar em vida. Era desse reino que Jesus estava falando. Não é sobre ter, é ser. Paz de espírito, equilíbrio emocional, isso não se compra nem se vende nas farmácias e nem nos mercados. Inimigos, quem são eles? A Bíblia diz que o maior inimigo de nós mesmos é a nossa carne, ou seja, somos nós mesmos. Ah, mas e o diabo? O diabo é um adjetivo, um opositor. É tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo que é contra a palavra de Deus. Nós somos o único e principal ser que pode nos prejudicar e o único que pode vencer a si mesmo. Dentro de nós, meros mortais, existem vozes que falam em nossa mente. Temos a voz da consciência, que é aquela que identificamos como voz do pensamento. Aquela que fala com a gente e a gente até chega a responder. Ah, por um exemplo, vai por aqui hoje, quando você está dirigindo o teu carro. Acho que vou mesmo por aqui, né? A gente acaba sem querer, acaba respondendo para nós mesmos. E tem a voz de Deus, que também é ouvida em nossa mente quando o Espírito fala. E no momento em que a identificamos, que é a voz de Deus, essa voz que nos dá sabedoria, que nos dá direção e nosso coração se enche de certeza e de paz. Mas também existe, infelizmente, as vozes da tormenta, as vozes do desespero, aquela voz perturbadora, sabe? Que em seguida de pensamentos obsessivos, vozes que perturbam a ponto de nos fazer perder o sono ou até mesmo ter pesadelos. Essas são as vozes que nós precisamos silenciar, urgentes. Geralmente essas vozes vêm acompanhadas de traumas do passado, que nos provocam gatilhos que despertam sentimentos que estão em off muitas vezes. Elas nos roubam a paz, trazendo inquietações, depressões, porque elas são destruidoras e nos roubam aquilo que mais desejamos, que é a paz de espírito. Nossos desafios hoje é aprender a silenciar essas vozes. E nós vamos agora tentar entender e compreender. Eu não sou psicóloga, muito menos psiquiatra. Também não estudo a mente. Eu estudo o Evangelho e faço uso dele. Eu vivo a palavra da graça de Deus e ela tem me ensinado, na prática, a silenciar essas muitas vozes, esses sofismas. Sofisma é tudo aquilo que parece correto, mas é engano. É tudo aquilo que nos leva ou nos induz ao erro. O Evangelho me ensina a neutralizar essas fortalezas, esses pensamentos obsessivos que nos tiram até as forças muitas vezes para chorar. Quem estuda psicologia sabe da importância do choro. O ser humano é a única espécie biológica que chora por motivos emocionais. As lágrimas emocionais são ativadas pelo cérebro por meio do sistema imunológico, de acordo com a situação e com cada emoção. Então, não se poupem de chorar. Não poupem as suas lágrimas, não se deve enxergar o choro como sinal de fraqueza. Esse mecanismo fisiológico é também uma válvula de escape, muitas vezes. É natural, que faz parte de etapas e acontecimentos da vida de todos. Mas voltando ao assunto, reagindo às vozes da mente, aprenda a dar ouvidos à voz de Deus, apenas as vozes positivas. Aprenda a ter uma consciência pura, tranquila e agradável. Que você não se sinta um homem ou uma mulher perturbada. Não permita que a sua mente venha abrir janelas do passado, principalmente as negativas. O passado tem esse poder de querer nos aprisionar e esses pensamentos vão querer provocar gatilhos em nós das experiências muitas vezes desastrosas que vivemos lá no passado, das feridas que muitas vezes estão ainda em processo de cicatrização.
coisas que realmente nos fez mal algum dia para nossa alma. Essas janelas nos causam dores quando abertas, porque através delas se revive tudo de novo e até mesmo com a mesma intensidade. Não permita que elas sejam abertas. Essas cicatrizes precisam ser silenciadas e eu aprendi que é um processo, dia após dia. E você jamais, nunca deve conversar com essas vozes. Não as receba em sua mente. Mude o foco no momento. Se for preciso, vá a uma varanda ou em algum lugar isolado, distante que seja, e grite bem alto, com força. Libere-se, dê uma descarga nessa energia negativa, saia dessa zona de confronto, dessas batalhas na sua mente, que te faz vivenciar todo o trauma. Nem que seja para você eliminar da sua playlist muitas músicas ou até louvores que te marcou. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. No velório do meu irmão, tinha uma pastora que estava louvando e ela cantou um louvor que todas as vezes que eu ouvia esse louvor, eu me acabava de chorar. Até tem uma amiga minha, a Creuza, ela sabe disso. Todas as vezes que começava o louvor, ela olhava para mim e eu estava lá, aos prantos. Por quê? Porque através do louvor eu voltava lá na cena do velório. E diga-se de passagem que é um louvor muito lindo. Vai valer a pena. Inclusive hoje o meu marido toca esse louvor e eu não choro mais. Eu aprendi, com a confissão da fé, a dizer para mim mesma, eu não recebo esses pensamentos, essa sofrência. A minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho uma mente renovada. A minha mente é um campo onde eu estou refazendo como se fosse um canteiro, como se fosse uma horta. E eu estou adubando com coisas boas, regando com a palavra da graça de Deus. A minha mente está blindada e só será semeada com bons pensamentos. O que passou, passou. Eu não me lembro mais das dores do passado. Hoje eu sou um novo eu, regenerada, refeita, pronta para viver o novo de Jesus, caminhando em direção às novas conquistas, novas amizades. Novas janelas estão sendo abertas em minha mente para que tudo aquilo que Deus tem reservado para mim se cumpra. Vocês precisam começar a desenvolver essa mentalidade, essa reeducação mental. Precisam se repaginar. A nossa mente vai começar a entender que o que passou, passou. É um aprendizado, é um processo, é mudança de foco. É inverter a caminhada sem sair do caminho. Porque o caminho é esse mesmo. O caminho é perfeito, você que precisa aprender a caminhar nele. Então, vamos lá. Recapitulando. Não permita que se abram janelas do passado na sua mente. Não permita vozes que roubam a sua paz. Não converse com esses pensamentos destruidores. E ao identificar que sua mente está prestes a abrir uma janela negativa ou prestes a despertar gatilhos que te traga traumas já vividos, pensamentos obsessivos, reaja e diga, eu não recebo. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Eu estou perfeita em Cristo. Eu reajo contra essas vozes e esses pensamentos através do poder da confissão da fé e da palavra da graça de Deus. Eu sou mais que vencedora. Leve cativo todos esses pensamentos e em obediência a Cristo. Assim as nossas armas, que não são carnais, e sim espirituais, imediatamente são ativadas e destruirá essas fortalezas que querem nos roubar a paz, que quer aprisionar a nossa mente, que a nossa mente foi projetada para armazenar e viver coisas boas aqui nessa terra. Você é capaz, você é habilitado para identificar essas vozes e esses pensamentos e levar cativo tudo que não é bênção para a sua vida. E eu termino lendo para vocês o que Paulo disse à igreja de Filipe, no capítulo 4, no verso 8. E para confirmar tudo o que eu acabei de falar aqui para vocês, que não é invenção minha, e sim é puro evangelho de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente
ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Amém? Espero que venha edificar a vida de cada um de vocês. E não se esqueçam, vocês já são mais do que vencedores. Vocês são abençoados. Graça e paz.